Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. Meu nome é Amanda, aqui eu gravo vídeos sobre Jesus e também um pouco da rotina, um pouquinho sobre meus gatos, temas de saúde, reforma de apartamento, mas agora o foco principal é as mensagens sobre Jesus. E hoje vamos falar sobre Marcos capítulo 5, que é a cura de uma mulher por Jesus. E antes disso eu quero fazer uma breve oração com quem estiver assistindo. Querido Deus e Pai, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo Senhor nunca nos abandonar, sempre estar conosco, Pai. Obrigada, Jesus. Que o Senhor venha abençoar o lar de cada um que estiver assistindo e suas famílias. Amém. Então vamos lá. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. A cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta. E ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Então aqui no contexto dessa história, Jesus ele estava caminhando e então Jairo parou Jesus. E Jairo ele era, aqui fala que ele era chefe de sinagoga, então era uma pessoa bem importante. A filhinha de Jairo estava doente, então ele foi recorrer a Jesus e pedir para que Jesus curasse a filha dele. Nesse meio tempo que Jesus estava indo até a filha de Jairo, tinha uma multidão seguindo Jesus. Como sempre, né? Jesus era sempre cercado de multidões. E ali tinha uma mulher que ela acreditou em Jesus, acreditou que Jesus poderia curá-la. E essa mulher, não, a Bíblia não fala o nome dela, quer dizer que ela padecia já há 12 anos de fluxo de sangue. Quer dizer, a pessoa que está assim, enferma há tanto tempo com esse fluxo tão intenso, ela tem o que? Anemia, fraqueza. Então, imagine, uma menstruação que a gente tem já é desconfortável. Imagine você ficar 12 anos. Então, a Bíblia fala que essa mulher já tinha gastado todos os recursos que ela, com médicos. Então, ela tinha investido tudo para tentar se curar pela medicina tradicional. E ela não tinha tido nenhuma cura, não tinha tido resultados. Então essa mulher, ela acreditou, ela colocou uma coisa na mente dela, que se ela tocasse apenas na veste de Jesus, ela ficaria curada. Ela tinha fé que se ela tocasse, se ela chegasse no meio daquela multidão, e para essa mulher não foi nada fácil chegar naquela multidão. Uma mulher que já estava fraca de anemia, aquele fluxo intenso de sangue. Então para ela foi muito difícil e ela teve que ter uma ação por trás disso. Isso mostra que nós precisamos ter ação. Não basta acreditar, é muito importante, mas agir em direção a isso também é importante. A gente acreditar, a gente dar um passo em direção àquilo que a gente espera, né? E essa mulher, ela foi em direção a Jesus naquela multidão e ainda tinha mais um problema, né? Uma questão é que uma mulher menstruada ou com hemorragia, ela não poderia estar no meio das pessoas. Então ela ficava isolada. A sociedade excluía esse tipo de mulher de situação. Então, além disso, ela tinha medo, mas ela enfrentou o medo dela. E ela enfrentou a fraqueza, enfrentou a dor. Provavelmente ela sentia dores pelo corpo,
porque ela estava fraca. E ela foi naquela multidão e ela viu Jesus e ela tocou na veste de Jesus. E Jesus, ele pergunta, quem me tocou? Porque ele sentiu que aquele toque era diferente. Era um toque de fé. Era um toque que dele saiu poder, porque aquela mulher acreditou plenamente que ela ficaria curada se apenas tocasse na veste do mestre. E ela teve ali a chance dela, a oportunidade dela, e ela tocou na veste. E no mesmo momento ela ficou curada. Aquele sofrimento de tanto tempo, de tantos anos, cessou. E essa mulher ficou curada, fisicamente curada. Na hora ela já percebeu que aquele sangramento, aquela enfermidade, curou-se. Dava pra perceber quando tem um fluxo e ele para, né? E ela sentiu. E Jesus, ele fez mais por ela, porque ele curou também o emocional dessa mulher, que ela era uma pessoa rejeitada, uma pessoa que sofria, que tinha gastado todo o recurso financeiro dela na medicina e nada ela encontrou. Então ali Deus, ele também curou o emocional dessa mulher. E além disso, Jesus, ele também trouxe salvação para essa mulher. Ela foi em busca da cura. E Deus, ele deu muito mais, porque ele é assim. Ele é bondoso, misericordioso. A cura de Deus é completa, a palavra de Deus é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. E ele sempre vai além do que aquilo que a gente está pedindo. Então essa história é maravilhosa, é um dos milagres que Jesus fez. Por isso eu convido você a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Se você não estiver entendendo, é natural, porque as palavras são difíceis, mas peça a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que Ele irá ajudar você. E todo mundo nesse mundo passa por dificuldades, passa por provações. O inimigo, ele não quer que a gente esteja no caminho de Deus, então ele vai usando várias artimanhas para nos afastar dos caminhos de Deus. Mas a Bíblia, ela nos dá também uma orientação, né? E é referente justamente a isso, para que a gente possa lutar contra as armas também do inimigo. Eu vou ler também com vocês um outro trechinho, que ele é de Efésios. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 14. Mas aqui no Efésios é muito interessante, porque fala sobre a armadura de Deus, como a gente lutar contra as artimanhas do inimigo. Lutar de forma assim, pela fé mesmo. Lutar com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina o que fazer. Ele está aqui. Efésios capítulo 6, a partir do verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então quer dizer que a nossa fé, ela consegue apagar os dardos do maligno. Que ele pode querer que a gente desista, que a gente deixe os caminhos de Deus, mas a fé que a gente tem no nosso coração, ele não consegue tirar. A fé que nós temos em Cristo Jesus, e como a gente pode alimentar essa fé? A Bíblia também fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente busca a Deus em oração, leia a Bíblia e fique firme, porque você nunca está sozinho. Nas provações que você tem, você não está só. E outra coisa, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então eu já vivenciei sim alguns milagres na minha vida. A bondade de Deus eu percebo em todos os detalhes da minha vida. E eu creio em Deus que eu ainda vou vivenciar novos milagres e eu vou testemunhar os milagres de Deus, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Pede e obtereis, né? Para você crer, acreditar, e o milagre vai acontecer também para você. Fique com Deus, até o próximo vídeo.